da partida do Tristão da Cunha, quando ele se separa do Afonso de Albuquerque e vai para as Índias, até quando o Afonso de Albuquerque está às portas de Ormuz para tentar conquistá-la. Aconteceu uma série de coisas, então esse vídeo de hoje a gente vai fazer a explanação desses acontecimentos. Tá, então para começar é o seguinte: quando o Tristão da Cunha foi, o Afonso de Albuquerque começou a preparar então a sua esquadra, que agora tinha 6 navios, para poder conquistar Ormuz. Então ele começou a reunir mantimentos e ele preparou quase 500 homens para poder ir para essa conquista. Ele faz o quê? Ele então se dirige para Ormuz costeando a Arábia, indo pela costa da Arábia. E nesse trajeto ele já começa os trabalhos, por assim dizer. Então, em Calayati, que atualmente é o Bahrein, e em Soar, 2 cidades ali que os portugueses pretendiam dominar. Os portugueses são muito bem recebidos, são recebidos pacificamente, e essas 2 cidades aceitam se submeter ao domínio dos portugueses, tá? Beleza. Nas próximas 3 cidades não vai ser bem assim. Então essas cidades são Corfação, Curiate e Mascate, que Mascate hoje em dia é Omã. Nessas 3 cidades a recepção foi hostil, eles não se submeteram voluntariamente, sob ameaça ou sob algum outro motivo. E aí o Afonso de Albuquerque bombardeou e conquistou à força essas 3 cidades. Até aí parecia ir tudo bem. Porém, o Afonso de Albuquerque, por um requinte de crueldade, manda pegar os prisioneiros de guerra, cortar os narizes e as orelhas. E esse fato pode parecer que não tem tanta relevância, apenas um sinal de muita crueldade, mas ele vai colaborar para... Vai acontecer o seguinte: eram 6 embarcações. Na embarcação que o próprio Afonso de Albuquerque comandava, estava tudo tranquilo. Nas outras 5 havia um clima, um ambiente revoltoso. Então, muita insatisfação com as posturas do Afonso de Albuquerque. Tá. Então vamos por parte. Havia, primeiro, uma insatisfação com ele, porque os navios precisavam de reparos e ele, na ânsia de conquistar, protelava cada vez mais os reparos dos navios. Um problema técnico que gerava insatisfação. Muita gente doente, e ele não queria dar atenção a essas pessoas, curá-las, etc., interromper um pouco o seu objetivo para poder cuidar dos doentes. Além disso, muita gente passando certas dificuldades de saúde, já falei, das doenças, e muito cansaço. Aquele ritmo dele era muito acelerado e as pessoas, os marinheiros, os marujos, os soldados estavam cansados, precisando de descanso, insatisfeitos. Então, havia um ambiente de insatisfação. Mas isso não era o pior. Então, olha só, prestem atenção aqui. Das 6 embarcações, uma era comandada por ele. Outras 4 eram comandadas por Francisco de Távora, Antônio do Campo, Afonso Lopes da Costa e Manuel Teles. Esses 4, eles eram favoráveis à antiga política comercial portuguesa. Antiga não, a política que vinha sendo praticada até ali, porque essa história de conquistar militarmente as cidades, formar um império, é uma novidade que o próprio Afonso de Albuquerque está tentando fazer com o apoio do Dom Manuel I. E esses outros 4 preferiam muito mais, em vez de estar ali colocando a vida em risco, tá indo para as Índias pegar a sua mercadoria e trazendo para Lisboa para revender. Ok. Não estavam dispostos então a arriscar a vida num projeto que só o Afonso de Albuquerque via algum sentido. Como assim só ele via algum sentido? Veja,
Nesse momento, o vice-rei da Índia ainda é o Francisco de Almeida. E ele era contrário a essa política imperialista, que já havia sido cogitada em outros momentos, mas que efetivamente só estava sendo posta em prática agora. Mas esses outros capitães dos navios sabiam da postura do Francisco de Almeida. O Francisco de Almeida e esses capitães achavam que você conquistar uma cidade dá muito trabalho e despesa, você perde homens. Aí você tem que levantar fortificações militares, você gasta dinheiro, tempo. E você tem que guardar essas fortificações, então você tem que colocar gente ali permanentemente, dar despesa, é um trabalho danado. Então eles achavam que não valia a pena aquilo. Eles não sabiam, esses capitães dos navios, que o Afonso de Albuquerque tinha uma carta em segredo do rei Dom Manuel que fazia dele o futuro vice-rei. E eles pensavam que poderiam se rebelar contra o Afonso de Albuquerque, porque achavam aquela política maluca, e que na corte o rei Dom Manuel os apoiaria caso eles fizessem isso. Não sabiam que secretamente o Dom Manuel tinha aprovado todo o projeto do Afonso de Albuquerque. Bem, mas o líder do movimento era o João da Nova. Lembram que eu falei que a esquadra que partiu de Lisboa em abril de 1506, essa mesma da qual o Afonso de Albuquerque fazia parte, junto com o Tristão da Cunha, essa esquadra tinha resgatado o João da Nova em Moçambique. Ele era um capitão famoso, que navegava no navio chamado Flor de la Mar, um dos maiores navios da frota portuguesa. Muito bem. Esse cara era o 6º capitão. Eram 6 embarcações, uma era o Afonso de Albuquerque, os outros 4 que eu mencionei, 5. O 6º era esse João da Nova. E ele era um homem de grande prestígio na corte, e ele era muito amigo do Francisco de Almeida, o atual vice-rei na Índia. De fato, ele era o líder dessa espécie de rebelião que estava se formando contra o Afonso de Albuquerque, e inclusive ele já tinha sido preso e solto, porque ele desobedeceu uma ordem do Afonso de Albuquerque, foi preso, e depois não se sabe se talvez porque ele pode ser que o Afonso de Albuquerque simplesmente o tenha perdoado, mas o mais provável é que o Afonso de Albuquerque não podia se dar ao luxo de perder o João da Nova, um capitão muito experimentado e tal. Bem, o fato é que a situação estava assim, dos 5 capitães estavam tramando contra o Afonso de Albuquerque. E o dia de tomar Ormuz, ou de tentar tomar Ormuz, se aproximava. Além de todos esses problemas técnicos, de abastecimento, doenças, cansaço, insatisfação, clima de revolta, além de tudo isso, os homens sabiam que Ormuz era a cidade mais rica, portanto a mais bem protegida. Que tomar Ormuz não ia ser como tomar aquelas outras cidades. E sabiam que 1 ano antes, por iniciativa própria, um navegador português, Dom Lourenço, tinha tentado conquistar Ormuz e tinha fracassado totalmente. Então, esse Dom Lourenço, inclusive, era filho do vice-rei. Ou seja, essa é a típica situação que Portugal geralmente se encontra. Muitas dificuldades e aparentemente sem as condições para superar aquelas dificuldades. Isso aconteceu na Batalha de Aljubarrota. Portugal tem esse estigma, né? Você pode ver tudo que Portugal vai fazer é grandioso e aparentemente ele é muito fraco, muito pequeno e muito frágil para fazer, e geralmente consegue fazer. Será que agora na Batalha de Ormuz isso vai se repetir? Vamos saber depois, porque eu vou gravar agora sim, acho que próximo vídeo, se não for amanhã, na segunda-feira, vai ser um vídeo então sobre a Batalha de Ormuz especificamente. Beleza, pessoal? Um abraço.